Shalom a todos, mais uma vez vamos estar falando aqui da história da palavra do Criador, né? Essa semana me perguntaram sobre a Igreja Católica, né? Mas por que o irmão Nilson fala que a Igreja Católica começou certo e acabou tudo errado sendo inimiga da palavra do Criador? Vamos estar falando hoje alguma coisa sobre história, sobre a Bíblia, sobre a Torá, sobre Israel, para que vocês entendam. Não é só o irmão Nilson que fala, a Igreja Católica teve um início certo. Para você entender que a Igreja Católica era certa, você pode começar pelo estudo do Bispo Policarpo. Não esquece esse nome, porque esse foi servo do Senhor, sendo bispo da Igreja Católica. No ano 150, esses dias de festa da Páscoa, de Pêssar, né? Eu estava lembrando de Policarpo, que no ano 150 ele morreu. Eles mataram ele, né? E mataram ele porque ele não aceitou a mudança da Páscoa. Nessa época, foi a época que a Igreja Católica já estava excluindo o judeu, que na verdade que começou a excluir no ano 70, né? Quando destruiu Israel, matou o judeu, destruiu o templo, né? Na verdade foi do ano 70 para cá, ou às vezes um pouco antes da história. Esse general Tito no ano 70 que destruiu Israel. Aí no ano 50 nós encontramos esse bispo lá que não aceitou a mudança da Páscoa. Por quê? No ano 150 houve essa briga entre romanos e judeus, mas porque faltou a humildade. Porque quando era festa, eles tinham que as festas eram no calendário hebraico de Israel, o calendário do Criador, calendário lunar. Então eles tinham que perguntar para o judeu o dia da festa. E isso acabou sendo muito humilhante. Isso aí está na história desse bispo Policarpo. Então o que aconteceu ali? Eles, vamos fazer a nossa Páscoa, porque aí nós faz no nosso calendário mesmo, não precisa estar perguntando para os judeus, né? Foi aonde bispo Policarpo e mais outros bispos ali de Roma que não aceitaram, né? E eles mataram, porque a Igreja Católica é uma igreja sanguinária. Eu não estou falando do povo, o povo não. O povo é bom. Por que o povo é bom, Anônios? O povo, o Senhor Yahushua ainda chamou como povo dele, né? Você vê lá em Apocalipse 18:3, né? O Senhor Yahushua, muito humilde na sua palavra, e disse: sai dela, povo meu, não seja participante dos seus crimes de sangue. Então, quando for falar, fala da entidade, não do povo. Não do povo. Porque o povo, ainda enquanto a vida, a esperança. Então, essa é a palavra mais certa, né? Enquanto há vida, há esperança. Tem esperança ainda deles de vir do céu um despertamento, uma coisa vinda do Criador que chama espírito de quebrantamento e súplica. Isso existe. Você lá em Zacarias 12:10, na conversão de Israel, nós vamos estar fazendo o próximo vídeo sobre a conversão de Israel, né? Porque ninguém enxerga o Criador sem esse espírito que vem do Criador, que é o espírito de graça, espírito de quebrantamento, né? Como que diz lá, é o versículo de Zacarias 12:10 mesmo? Sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Israel derramarei sobre ele um espírito de graça e súplica.
e eles olharão para mim, diz Yehoshua, olharão para mim a quem? A quem? A quem transpassaram e chorarão amargamente. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Então, é isso daí. Então, para a pessoa se converter, por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque o converter é do Criador. A vida convertida pertence ao Criador, o Criador que sustenta ali o convertido. Não é porque eu sou bonzinho, não, eu invoco o nome do Senhor, o nome verdadeiro, eu guardo os mandamentos. Não, não é isso. Não, não tem homem bom. O Criador é bom que sustenta o teu servo, a tua serva, entendeu? Então é isso. Lê esse versículo, tem que estar na mente da testemunha de Yehoshua e nunca sair. Derramarei sobre eles o espírito de graça e súplica. Então precisa desse espírito na nossa vida todos os dias. Se esse espírito de graça e súplica sair, nós não vamos olhar para o Senhor Yehoshua, né? Eles vão olhar para o Senhor Yehoshua, a quem transpassaram, a quem mataram lá no madeiro. Então, antes de acontecer, já é a profecia da conversão de Israel. Então, o que cabe a nós? Orar para que se o Criador chamou eles de povo dele, né, católico, evangélico, sembreano, tudo que invoca a imagem romana é participante desses crimes de sangue, segundo a palavra de Deus. Então não cabe nós a julgar eles de acordo com esse versículo de Apocalipse, lá 18, lá, que o Senhor disse, né, sai dela, povo meu, e não seja participante dos seus crimes de sangue, que você sabe, ela matou muitas pessoas. Vocês têm que estudar, tem que haver um despertamento nas pessoas para a pessoa estudar. Que foi a destruição de Israel no ano 70 por Roma? No século do ano de 1091 a 1291, o que foi essas cruzadas? Quem que a Igreja Católica matou nas cruzadas? Os europeus católicos saíram matando quem encontraram na frente, está na história. Mataram para defender ali o Oriente Médio, mataram muitos muçulmanos que estavam invadindo ali a região de Israel e tomando posse daquelas terras ali. Então, eles mataram muita gente. Então, isso está na história, você tem que estudar. É obrigado, é mandamento crescer na graça e conhecimento. Você tem que estudar. Tem que estudar para você ser liberto do comércio religioso, daquilo que te engana você, que a função do diabo é matar, roubar e destruir, é enganar as pessoas. É enganar as pessoas. Então, o que nós aprendemos estudando? E depois o que aconteceu do século XIII ao século XIX? São 6 séculos. A Santa Inquisição. A Santa Inquisição, a Igreja Católica matou muita gente. Muitos fazendeiros que eram contra a Igreja Católica, fala, vai lá e mata ele e toma a fazenda dele. Só isso. Muitos judeus que tinha propriedade, prende e toma a propriedade. É assim que eles faziam, é assim que está na história. É assim que está na história. Entendeu? Então são 6 séculos a Santa Inquisição. E depois no Holocausto. 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus vocês mataram. O sangue dos meus irmãos que guardavam os mandamentos não sai da presença dos meus olhos, jamais, não sai. Então eu tenho que pregar isso, eu tenho que despertar vocês a estudar isso aí. Nós temos que estudar, nós temos que saber quem é o comércio religioso, mas a culpa não é das pessoas. Como o Senhor disse, sai dela, povo meu. O Senhor chama o povo dele ainda. O Senhor chama, porque o Senhor é bom. Sai dela, povo meu. Não seja participante dos seus crimes de sangue.
ela matou, ela está com a mão suja e vocês não enxergam. Vocês não enxergam que as mãos desta prostituta está suja sobre vocês, está sujando vocês, entendeu? Então vocês têm que sair dela, sai desse sistema, sai dela, povo meu, diz o Senhor Yahushua, entendeu? Então a igreja da pedofilia, dos escândalos, tem país que já expulsou esta entidade por causa de pedofilia. Já pensou? As pessoas levam lá os seus filhinhos lá no meio de pedófilo. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Então temos que estudar, temos que saber, temos que orar, temos que se despertar para esses últimos dias. O Senhor está falando, sai dela, povo meu, não seja participante dos seus crimes de sangue. Então, para vocês saberem que a Igreja Católica serviu, invocou o único Deus, vocês têm que começar pelo estudo. Começa pelo estudo ali do ano 150, do bispo Policarpo, vê quem foi o bispo, vê a história dele, entendeu? Ele morreu para defender uma festa santa, entendeu? Porque Roma estava mudando a Páscoa, estava colocando os ovos, colocando o coelhinho, satanizando aquilo que era santo. Ele não aceitou, ele preferiu morrer, do que trocar uma festa santa. Então estuda a história desse bispo Policarpo, você vai ver que no início a Igreja Católica tinha os seus princípios, entendeu? Então nós temos que estudar para saber. E depois no ano 325, esse homem satânico, esse imperador satânico, entendeu? Convocou esse conselho de Nicéia. E nesse conselho de Nicéia ele acabou de destruir as coisas sagradas, entendeu? Nesse conselho de Nicéia, todo aquele líder que era judeu, padre, bispo, ele não deixou participar do conselho de Nicéia, porque era um homem satânico que não conhecia a Escritura. Aí implantou a Trindade no ano 325. Procura nos vossos estudos, vocês não vão esquecer desse imperador Constantino, um homem satânico que não era imperador, e os bispos de Roma, o Papa, se encurvou a ele, entendeu? Um homem satânico, um homem que mudou a fé verdadeira. Então vocês têm que estudar, têm que saber, têm que orar, têm que estar com o Criador, têm que tomar a Santa Ceia. O Criador está em vocês e vocês no Criador. Entendeu? É isso que o irmão Nilson prega, para vocês não serem enganados por esse sistema religioso, entendeu? O sistema religioso é maligno. Não estou falando as pessoas. As pessoas têm condição de crer e ser batizada e ser salvo. As pessoas têm condição de se converter. O Senhor está chamando, o Senhor busca as pessoas, orientar as pessoas, né? Sai dela, povo meu, não seja participante dos seus crimes de sangue. O Criador é errado? Não, o Criador é certo, porque Ele ama, Ele sabe que Ele criou as pessoas, imagem e semelhança dEle, mas um sistema religioso, entendeu? Vem e engana as pessoas. Então eu creio que o Criador está muito triste com vocês em saber que vocês estão sendo enganados, entendeu? Mas aqui o irmão Nilson está orientando para vocês orar, estudar, buscar, está dando uma dica para vocês, né? Quando vocês for estudar, procura esse bispo Policarpo, por que ele morreu, entendeu? Nesses dias de Páscoa estava lembrando dele, né? Ele preferiu a morte do que trocar uma festa santa do Criador. Então guarda essas palavras, estuda, entendeu? Saiba discernir o que foi a destruição de Israel no ano 70, o que foram as cruzadas, o que foi a Santa Inquisição e o que foi o Holocausto, que esta igreja participou sim e matou sim, entendeu? Que no final de tudo
esse que eles arrumaram lá, como é que chama? Esse tal de Hitler lá, foi tomar a hóstia lá com o Papa Pio XII, entendeu? Então, eles agiram junto, entendeu? Agiram junto. E outra coisa também que a Igreja Católica agiu foi na escravidão. Os templos bonito, os templos de ouro que tem no Brasil, né? Quanto tempo de ouro que tem no Brasil? Tem que pagar ingresso para entrar nos templos. Tem que pagar ingresso para entrar nos templos de ouro deles. Ó, desperta, povo, acorda, acorda, desperta nesses últimos dias. Olha o que está acontecendo, bem no meio da Santa Inquisição, no meio que a Igreja Católica mais matou nos seis séculos, foi a época da escravidão no Brasil. Por que a Igreja Católica não interferiu? Não interferiu. Eu estudando o estado da Paraíba, cheguei numa cidade lá, eu me esqueci o nome da cidade agora lá. Cidade uns 100, 150 quilômetros de João Pessoa. Chegando nessa cidade, lá vi uma igreja, Nossa Senhora dos Negros. Aí vai estudar, mas por que esse nome? Porque esse nome aqui, os negros que se convertiam na marra ao catolicismo, tinha que ficar aqui para não se misturar com os brancos. Aí eu pude observar que essa igreja que implantou o racismo no mundo foi esta igreja, entendeu? Porque não há diferença entre negros e brancos, entendeu? Negros, brancos, japoneses, chineses, são todos pessoas iguais, entendeu? Eu poderia ter casado com uma negra, a minha esposa poderia ter casado com um negro, entendeu? Qual seria a diferença, entendeu? Desde que seja no Senhor, entendeu? Não existe diferença. Agora, as pessoas, ao deixar o Criador, então entrou o racismo. Eu creio que o racismo entrou no Brasil pela Igreja Católica. Lá na Paraíba tem essa igreja, Igreja Nossa Senhora dos Negros, entendeu? E investigando esta igreja, os moradores falaram que aqui os negros não poderiam participar na missa com os brancos, entendeu? Então, essa igreja é muita coisa. Eu vou terminar aqui porque se for falar aqui fica grande o vídeo e pode até atrapalhar vocês. Mas ora, irmão, ora, sai do comércio religioso, sai dela, povo meu, diz Yehoshua, sai dela e vem para o Criador. O Criador está de braços abertos esperando por vocês. Amém.